passada tem se tornado cada vez mais frequente. Daqui a pouquinho a gente vai começar a contar mortos também entre jogadores, entre gente de comissão técnica, porque a coisa está saindo do controle e cada vez mais presente no nosso cotidiano. Valeu, Ricardo Capriotti, pela participação aqui também. Hoje o noticiário esportivo tomado, por esse acontecimento. Jornal Gente volta amanhã às 8 da manhã. Você segue conosco na nossa companhia, na Rádio Bandeirantes. Vem. Rede Bandeirantes de Rádio. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia a você que segue no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas, que até agora ficou com o Jornal Bandeirantes Gente. Na companhia, novamente, do Pedro Campos de volta das férias, com Thaís Freitas, com Cláudio Humberto, com Sônia Blota e a partir de agora vai saber também o que é destaque na região metropolitana de Campinas. O Jornal Gente volta amanhã às 8 da manhã dentro da programação da RB e também do Band News TV. Mas agora com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som, de Lucas Pessoa na central técnica e também com a coordenação de Gil Kleber, tô chegando com as nossas informações para você ficar por dentro do que acontece também pertinho da gente. Eu sou o Heitor Fredo, nós vamos juntos até às 11h30 da manhã, daqui a pouco também com Tiago Prudente conosco, numa manhã fria e com a volta da chuva em Campinas. Timidamente, é verdade, uma chuva rápida que passou por algumas regiões da cidade. Tem gente em outros bairros me ouvindo agora e falando, chuva onde, meu amigo? No Jardim São Gabriel, por exemplo, a chuva ali por volta das 9h15, 9h20 da manhã passou, mas chuva rápida que também foi registrada em outras cidades da região, como, por exemplo, Vinhedo, Valinhos. E nesse momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando 19 graus e ainda com alguns pontos de chuva na região metropolitana de Campinas. A região amanheceu com o céu parcialmente nublado, com essas chuvas isoladas, mas em localidades relativamente próximas, como nas regiões de Salto, Itu e Jundiaí, entre Rio Claro e Araras. Então veja que a chuva está avançando pelo estado de São Paulo. A temperatura ao amanhecer hoje em torno de 15 graus e meio, mais alto do que a gente tem sentido nos últimos dias. Semana passada, a média nas manhãs ali entre 10, 11 graus, hoje 15 graus e meio. A previsão é de que essa nebulosidade permaneça ao longo do dia, período de céu nublado, céu parcialmente nublado, mas chuvas isoladas no período da manhã. Não há previsão para chuvas mais fortes ao longo do dia. Uma ou outra pancada pode acontecer em bairros específicos de Campinas, em algumas regiões pontuais, mas não há previsão de chuvas fortes para esta segunda-feira. A gente vai atualizando você ao longo da semana com a previsão do tempo e programando também para o motorista que tem os reflexos sempre quando a chuva chega. Por exemplo, no corredor Dom Pedro não há congestionamento nesse momento, mas a obra que vem acontecendo no anel viário Magalhães Teixeira está, por enquanto, suspensa temporariamente até que haja
uma condição melhor para a liberação do trânsito, para o fechamento de uma das faixas e com isso também o trabalho seja realizado depois da chuva. E há pontos de lentidão ao longo do sistema Anhanguera-Bandeirantes, em diferentes trechos. Na rodovia Anhanguera, por exemplo, o tráfego congestionado na pista sentido capital entre os quilômetros 62 e 60 e na rodovia dos Bandeirantes, além da lentidão na chegada à cidade de São Paulo, há congestionamento também entre os quilômetros 56 e 53. Sempre que chove, o motorista deve reduzir a velocidade, ficar mais atento, mas isso também acaba provocando, às vezes, lentidão no trânsito. 10 da manhã, 4 minutos, a gente vai atualizando sempre a situação também pelas ruas e avenidas de Campinas, nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 10 de julho de 2023, e trazendo também o que está acontecendo nas últimas horas na região. Por exemplo, ainda há reflexo da mega operação do GAECO, Ministério Público Estadual, Grupo de Atuações de Combate ao Crime Organizado, contra um esquema de lavagem de dinheiro. Na sexta-feira, nós trazíamos as informações preliminares e um pouco mais tarde, o Ministério Público, em entrevista coletiva, deixou claro que está apurando a participação de uma empresa do transporte público de Campinas aqui na cidade, que pode estar fazendo lavagem de dinheiro para o crime organizado. Vou trazer a Lucimeri Ramalho na sequência, mas antes pegar o bom dia também do Tiago Prudente conosco já nesta manhã de segunda-feira, para a gente introduzir esse assunto e na sequência saber também os desdobramentos por parte da administração municipal. Bom dia para você, Tiago Prudente. Daqui a pouquinho o Tiago Prudente conosco, então eu vou acionar a Lucimeri Ramalho. Para você que está chegando agora, foram 3 mandados de busca e apreensão cumpridos em alguns endereços, um deles em uma cooperativa de transporte público na região do bairro Ponte Preta, em Campinas. E nesses mandados também tem cumprimento de prisão, 3 pessoas que foram detidas, um dos endereços investigados pertence a essa cooperativa. Na primeira fase da operação, que aconteceu quarta-feira da semana passada, já foram apreendidos cerca de R$ 138.500 e 5 milhões de microtubos vazios que depois seriam preenchidos com drogas. A segunda parte da operação, o Sumidouro, passou a ser analisar o dinheiro, de que maneira ele entrava ilícito através da venda de drogas e saía limpo. E a cooperativa Altecamp foi o alvo dessa apuração. A Lucimeri Ramalho conversou com o promotor do GAECO, o Felipe Bertol, do Ministério Público Estadual, e traz as informações de como foi a operação, um resumo desse trabalho de investigação e também o avanço por parte do Ministério Público, pois não, Lucimeri? Oi, Heitor. O foco dessa terceira fase da Operação Sumidouro é justamente verificar a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas aqui na cidade de Campinas. Uma segunda fase foi realizada na última quarta-feira. 13 pessoas foram presas, materiais foram recolhidos e justamente com esses materiais e com as informações dos promotores do GAECO se chegou a essa terceira fase. Uma cooperativa de transporte público aqui da cidade foi o alvo dessas investigações. Os promotores estiveram nesse local que fica no bairro Ponte Preta. É um local que tem 110 permissionários e eles são responsáveis por 9 linhas aqui na cidade de Campinas. Os promotores estiveram por lá durante toda a manhã junto com os policiais do BAEP, recolhendo vários materiais, documentos, inclusive nesse local 2 armas foram encontradas junto com munição, foram apreendidas também e levadas para o 1º Distrito Policial. Nesse local, viu, Heitor, eles estiveram por quê? Durante toda essa investigação, os promotores chegaram à conclusão de que membros dessa organização criminosa utilizavam pessoas como laranjas para poder administrar linhas de ônibus aqui na cidade de Campinas e lavar todo o dinheiro do tráfico. Então, o que acontecia? Eles tinham esses ônibus que funcionavam na cidade de Campinas, entrava o dinheiro da passagem e a partir daí eles conseguiam lavar o dinheiro do tráfico para também não levantar suspeitas. 5 pessoas foram tiradas de circulação, seriam 5 laranjas, né, que estavam aí à frente desses ônibus, mas que não tinham condições nenhuma para isso. Inclusive, os promotores passaram para a gente 2 situações. Uma dessas pessoas, por exemplo, era um porteiro e o outro um caminhoneiro, que não teria condições de ser o administrador de uma linha de ônibus aqui na cidade de Campinas. Outro ponto passado pelos promotores, viu, Heitor, é a situação de
que muitas dessas linhas, né, dessas pessoas que administravam, recebiam subsídio da prefeitura para ter o ônibus circulando e prestando serviço aqui na cidade de Campinas. E há também uma informação que vai ser investigada da propina, que seria paga a pessoas, né, a gestores públicos aí, para que não fiscalizassem esses ônibus. Muitos deles com pneus carecas, colocando até a população, né, quem utiliza o ônibus aqui na cidade de Campinas, em risco. Então, a partir de agora, essa investigação continua, outras pessoas podem ser chamadas para vir para cá também prestar depoimentos no Ministério Público, e a partir de todo o material que foi recolhido, a investigação vai continuar. Entre os 10 mandados de busca e apreensão em uma casa no Jardim Campos Elíseos, viu, Heitor, armas também foram recolhidas, levadas para o 1º Distrito Policial e vão ficar também apreendidas durante toda essa investigação, e a gente continua acompanhando todos os desdobramentos dessa operação, a Operação Sumidouro do Ministério Público aqui de Campinas. As investigações também visam apurar o envolvimento de integrantes da própria cooperativa com a prática do crime de lavagem de dinheiro. Visa apurar a ligação deles com os traficantes de drogas, para que essa forma de criminalidade se perpetuasse ali dentro da própria Altercamp. Então, a operação também tem esse foco de apurar a responsabilidade de integrantes da empresa de ônibus, e também tivemos como cumprimento de um mandado relacionado a uma contadora, que foi evidenciado que ela falsificava documentos contábeis, comprovantes de rendimento, para que esses laranjas que não detêm nenhum tipo de... não detêm a menor capacidade econômica, conseguissem declarar perante os órgãos oficiais eventual renda totalmente falsa. Uma pessoa interessada em ser permissionária do transporte público alternativo, ela apresenta sua documentação perante a INDEC, e a INDEC vai designar uma linha para ela. E a linha, de acordo com a área territorial, vai ser relacionada a uma cooperativa que realiza a gestão. Então, lá eles têm a garagem, o abastecimento e tudo mais. Então, basicamente, a apresentação de documentos perante a INDEC, que se mostrou realmente totalmente falha, pois não houve, no caso em concreto, nenhum tipo de critério financeiro para analisar quem eles estavam habilitando para operar o transporte público de Campinas. Foi revelado que os líderes da organização criminosa tinham seus funcionários que atuavam abaixo deles, e eles eram responsáveis efetivamente por buscar o dinheiro em pontos de tráfico e levar para a exploração do transporte público. Como que se dava esse custeio? Eles realizavam abastecimentos, aquisição de ônibus, troca de peças dos ônibus, pagamento de motoristas, tudo com dinheiro de origem criminosa. Daí, uma vez explorada a atividade, os passageiros pagavam as suas passagens, existiam os contratos de publicidade dos ônibus, e também a Prefeitura de Campinas subsidiava uma parte desse transporte, e tudo isso retornava na conta desses laranjas, que eram as pessoas titulares, e posteriormente os líderes da organização criminosa utilizavam esse dinheiro. Inclusive, houve apreensão, já na primeira fase da operação, de cartões bancários em nome dos laranjas na posse dos líderes da organização criminosa. A quantidade é relevante, mas nós não temos ainda uma estimativa, porque dependia exatamente da diligência que foi realizada, a apreensão de documentos de acesso a movimentações financeiras das linhas, para que seja possível estimarmos o quanto eles movimentaram ao longo desse período. Uma das medidas cautelares que foram postuladas e deferidas judicialmente foram que cinco pessoas fossem proibidas de explorar linhas de transporte público alternativos, seja em Campinas ou em qualquer outra cidade da região ou do Brasil. Então, essas pessoas, a partir de hoje, estão proibidas de operar pessoalmente ou por interposta pessoa, né, que é o caso dos laranjas, qualquer tipo de linha de transporte alternativo. Sobre o questionamento do cidadão, a própria municipalidade prevê a possibilidade de substituição momentânea dessas linhas, de forma que não ocorra uma descontinuidade do serviço. Isso já foi comunicado e relatado
na data de hoje. Então, esses 6 ônibus pertencentes à organização criminosa hoje estão sequestrados e estão proibidos de circular. Assim como são 6 ônibus vinculados a 3 linhas. E assim como os seus titulares também estão proibidos de explorar esse tipo de serviço. Esse foi o promotor do GAECO, Ministério Público Estadual, Felipe Bertol, em entrevista à repórter Lucimeire Ramalho. Então vamos às respostas de todas as partes envolvidas na responsabilidade pela fiscalização. Começando pela cooperativa Altercamp, que informa que, diante das notícias que vêm sendo vinculadas, gostaria de esclarecer que a empresa não é, ou que a cooperativa não é investigada e em nenhum momento o Grupo de Atuação Especial ao Crime Organizado e o Ministério Público nos interpelou nessa condição. A nota segue dizendo que não temos qualquer responsabilidade da vida pessoal dos permissionários sobre os atos que ele pratica e as decisões que eles tomam. Nossa relação com eles é estritamente profissional e restringem-se às nossas obrigações como cooperativa. Estamos contribuindo com todas as informações e documentos que a equipe de investigação requereu. Ninguém da diretoria da cooperativa é laranja ou atua na prática de lavagem de dinheiro do tráfico. Até onde as próprias autoridades nos noticiaram, o que ocorre é que alguns permissionários com contrato firmado com o município seriam supostos laranjas do tráfico. Somos uma instituição idônea que presta serviços de apoio a permissionários de transporte devidamente licitados e cadastrados pela Prefeitura através da INDEC. Toda a nossa renda advém do trabalho que realizamos, sendo prestadas contas periodicamente à INDEC e demais órgãos de fiscalização. Repudiamos a prática de quaisquer crimes e não contribuímos de nenhuma forma para a prática de lavagem de ativos ou tráfico. As 2 armas encontradas na sede da cooperativa foram encontradas e estavam sendo mantidas sob a guarda de um dos diretores. Não sabemos sequer se são armas funcionais. O diretor está respondendo de forma individual sobre isso. Reiteramos, por fim, toda a nossa contribuição para que a equipe de investigação encontre os criminosos e os puna nos termos da lei. É a nota assinada pela Cooperativa de Trabalho de Transporte de Campinas, a Altercamp. Nós procuramos também a INDEC, que se manifestou através também de uma nota oficial, esclarecendo o seguinte: as permissões para a exploração do Serviço Público de Transporte Alternativo Complementar datam de janeiro de 1998. As permissões foram dadas por meio de licitação. Atualmente existem 255 permissões distribuídas entre 3 cooperativas. A cooperativa Altercamp possui 107 delas. Para a transferência das permissões, são exigidos 16 diferentes documentos, entre eles antecedentes criminais, certidão negativa de débito e CNH D ou E, e que exerce atividade remunerada e transporte coletivo de passageiros. A lista está disponível no site da INDEC em transporte, aí tem um caminho que na página da INDEC é possível saber quais são os documentos exigidos aos permissionários. Essa documentação exigida está em acordo com o que determina o termo de permissão. Não faz parte das exigências a comprovação de capacidade financeira e sim a comprovação de posse do veículo que irá operar no sistema. Anualmente, os permissionários são obrigados a renovar seu alvará, ocasião em que devem apresentar outros documentos, além de passar por inspeção do veículo. A inspeção é repetida a cada 3 meses. A INDEC não determina em que linha o permissionário vai operar. Isso é atribuição da cooperativa. Em relação ao subsídio, também determina que a legislação municipal e nos termos de permissão, o repasse de 21% da remuneração total do permissionário é feita para as cooperativas, para cobrir gastos administrativos e operacionais. Esses cálculos são feitos pela INDEC baseados na receita do sistema. Em relação à fiscalização, informamos que desde 2022 até hoje foram aplicadas mais de 2.600 multas na cooperativa Altercamp, sendo 1.191 somente neste ano. As penalidades aplicadas em permissionários da Altercamp representam 50% das multas de todas as cooperativas em 2022 e somam 66% das multas recebidas pelas 3 cooperativas em 2023. 2/3 das multas só para a Altercamp. A INDEC está à disposição do Ministério Público para fornecer toda a documentação relacionada aos permissionários. Em relação aos 6 ônibus apreendidos,
A cooperativa possui 16 veículos reservas. Na linha 249, que faz Jardim Flamboyant, Parque dos Eucaliptos, já houve a substituição do veículo. As linhas 341, Jardim São Gabriel, e 368, Jardim Itatiaia, estão operando. Agora, Tiago Prudente, fica um sentimento para quem utiliza o transporte público de Campinas, de que se não fosse o BAEP dando também o apoio nessa fiscalização, e se não fosse o GAECO apurando o caminho do dinheiro, essa irregularidade passaria despercebida. Porque a empresa Altercamp diz que ela não tem responsabilidade, que não tem ninguém da cooperativa que está sendo investigado e que se o investigado for alguém que presta serviço, que seja feito com rigor da lei. A INDEC diz que multa quando necessário e as multas são constantes na cooperativa, mas que, olha, parecia tudo certo, a fiscalização estava toda certa. E o usuário do transporte coletivo que está andando nas mãos de pessoas que, segundo o Ministério Público, são despreparadas, em ônibus que estariam fazendo parte de um conluio junto ao crime organizado e que estão pagando caro por um serviço que claramente não está sendo bem feito e não está sendo fiscalizado corretamente, porque senão não chegaria a essa enorme confusão e a esse impasse de, afinal de contas, onde houve a brecha para o crime organizado entrar e ser apurado da forma como está sendo pelo Ministério Público. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, realmente é uma situação muito complicada e não é a primeira vez, e aqui eu não estou falando só de Campinas, mas de outras cidades, em que empresas ligadas ao transporte público, cooperativas, são investigadas por envolvimento com crime organizado. A gente tem que lembrar que em outros lugares essa investigação também acontece, como aqui na capital paulista, então é um problema crônico. O que eu vejo diante, claro que a investigação tem que avançar ainda, a gente tem que aguardar os desdobramentos dessa investigação, foi só a primeira operação, mas o que eu vejo é que tanto a cooperativa quanto a INDEC ficam empurrando para um lado e para o outro. Olha, eu não tenho nada a ver, são apenas, se forem pessoas ligadas a mim, a cooperativa, elas devem ser punidas. A INDEC, eu fiscalizo e aplico multas. Mas o que chama a atenção é exatamente isso. E o usuário do transporte público? E a pessoa que depende do transporte coletivo todos os dias para se deslocar? Essa pessoa fica o quê? Fica à mercê de grupos que você não sabe nem o que estão realizando, qual que é o intuito, que sem dúvida nenhuma, pelo que a investigação demonstra, não é o transporte coletivo, mas qualquer outro objetivo criminoso, e deixa essas pessoas à mercê desses grupos que inclusive colocam em risco a vida das pessoas pelos ônibus que foram apreendidos. Então é algo que precisa ser muito bem investigado e essas pessoas precisam ser punidas. E não adianta, faço uma crítica aqui, não adianta a INDEC soltar uma nota dizendo que aplicou milhares de multas e que isso não resolve nada. Como assim? Se responde a 50% das multas, quer dizer que as multas não estão fazendo efeito. Por que não foi tomada uma outra atitude pela empresa municipal de desenvolvimento? Por que não foi tomada uma outra atitude para punir essa cooperativa se 50% das multas são relacionadas a ela? É essa questão que fica. Não adianta agora ficar no empurra-empurra do que está acontecendo. Houve um erro, sim, isso é muito claro. Existe um crime que está sendo investigado pelo GAECO, mas sem dúvida nenhuma há um erro também do poder público para permitir que essas coisas aconteçam. Agora é muito estranho, né, Heitor? Se a cooperativa é responsável por 50% das multas, por que ela está operando ainda em Campinas? É, no mínimo, curioso, né? Na hora em que a pessoa dá o sinal de parada no ônibus e que ela entra nesse transporte coletivo, não interessa se é de uma empresa A, B, C, se é do sistema alternativo, se é da cooperativa, se a cooperativa não fiscaliza a vida do permissionário. A partir daquele momento, aquele passageiro é responsabilidade, gostem ou não, de alguma forma, da Prefeitura de Campinas. Porque é ela que é a responsável final pelo transporte público da cidade. E no momento em que a pessoa paga pela passagem, ela tem direito a ter segurança, a estar num ônibus regularizado, a estar sendo transportada por um profissional que
tenha preparo para aquela função. A partir daí, de quem é a responsabilidade pela fiscalização não importa, mas o final da ponta estoura na administração municipal, que é quem coordena todo o transporte público da cidade através dos ônibus municipais. Não estou entrando nas outras alçadas, esfera estadual, mas o ônibus municipal. Ah, mas aí você faz a concessão para a Altercamp. E a Altercamp diz que não sabe a vida particular de cada um dos permissionários. Aí não é vida particular, aí é o uso do ônibus que o Ministério Público está apurando para lavar dinheiro para o crime organizado. Isso não pode passar ileso em balancetes, isso não pode passar ileso na fiscalização de quem é o responsável por aquela linha, isso não pode passar ileso na fiscalização da INDEC, que está multando, mas mantém, como o Thiago destacou, a empresa funcionando. Então, se a empresa recebe tantas multas, se a cooperativa recebe tantas multas, ela tem condições de permanecer com esse trabalho? Se não tem, qual é o caminho legal para oferecer um transporte de mais qualidade? Porque a sensação que me passa no final dessa história toda é que assim, bom, a cooperativa está lá, é alternativo, são as vans, são os micro-ônibus, não entram exatamente na mesma linha de fiscalização. Tem que entrar, porque o passageiro é o mesmo, porque o transporte é um sistema completo, porque o ônibus que está ali está fazendo um serviço para a cidade de Campinas. E agora veio o GAECO para escancarar que tem algo que precisa ser apurado. Mas tenho a sensação de que é a ponta do iceberg, que algo maior vai ser também apurado nas próximas etapas do GAECO, que não vai terminar por aqui na Operação Sumidouro, viu, Thiago? Ao que tudo indica, essa é só a ponta do iceberg. E o que acontece nessas investigações é o que a gente comentou, lembra na semana passada aqui, Heitor, que a gente falou que essa questão do transporte público é uma caixa preta? E realmente é uma caixa preta. É uma caixa preta em que há uma dificuldade imensa de saber o que acontece nas empresas, nas cooperativas, o cálculo que é utilizado para contar o valor dessa passagem de ônibus, subsídio que vai para essas empresas, é tudo uma caixa preta. Isso não é de agora, não é dessa gestão, já vem de muito tempo. Então é preciso investigação, é preciso transparência, é um setor problemático em todo o nosso país, em Campinas não é diferente, é preciso sim investigações sérias do que acontece e, infelizmente, esse tipo de envolvimento que demonstra aí do crime organizado, no caso com uma cooperativa, demonstra que é realmente uma caixa preta, porque o crime organizado só consegue agir, você que é muito mais experiente nesse setor do que eu, quando há ali pontos onde o poder público não consegue controlar, onde não há nenhum tipo de fiscalização, porque ele consegue lavar dinheiro sem nenhum tipo de problema. E é basicamente isso. Esse setor do transporte coletivo, não só em Campinas, mas em todas as cidades brasileiras, é um grave problema, é uma caixa preta. E para a cooperativa agora, a melhor situação é prestar um bom serviço, colaborar com a investigação, entregar toda a documentação necessária e começar a fazer também um pente fino e repensar a forma como oferece esse serviço para a população e também de quem está dentro da sua própria cooperativa. Então, a Altercamp, ela esclareceu por meio de nota o posicionamento da empresa, da cooperativa, está dizendo, nesse momento, colaborar com as investigações. É a melhor forma, nessa maneira, desse momento, da Altercamp agir. Porque aí volta a passar essa imagem de credibilidade, de que, olha, nós entendemos que aqui houve de alguma forma uma falha, mas a partir de agora o serviço vai ser diferente. O importante é ser um trabalho honesto e bem servido à população. O que não pode é ficar nessa linha de, olha, ninguém percebeu, ninguém sabia, e o serviço também ser feito de uma maneira que está, segundo a INDEC, passível de 66% das multas aplicadas às cooperativas. Então, o serviço não está sendo bem avaliado pela INDEC. Tem que melhorar o serviço, ajudar na investigação e mostrar que daqui para frente vai ser diferente esse trato com o poder público e principalmente com o usuário do transporte coletivo.
E olha, o ouvinte da Rádio Bandeirantes participa também com a gente. O Wagner Marcondes nos escreve pelo WhatsApp 971021493, dizendo que essa história do crime organizado estar envolvido no sistema de transporte público, para ele não é novidade. A população toda sabe disso e acha até que demorou para a polícia agir. No bairro em que ele mora, há uma dessas linhas da tal cooperativa e o que ele pode dizer é que os ônibus, na opinião do Wagner Marcondes, são verdadeiras bombas sobre rodas, devido ao péssimo estado de conservação. E tem gente que ainda diz que há fiscalização. O ouvinte questiona: onde está essa fiscalização? Ele se refere à linha 250, que é a linha que atende ao complexo penitenciário. Está aí algo que ninguém nessa cidade tem coragem de investigar a fundo: o sistema de transporte de Campinas. Ele considera uma vergonha e certamente tem muito mais coisa errada dentro desse sistema. Obrigado ao Wagner Marcondes e a quem está nos escrevendo nessa manhã pelo 971021493. Já não é de hoje que as reclamações chegam realmente à INDEC e chegam também à população em geral. As pessoas se conversam, sabem que as linhas de ônibus precisam de uma melhora. Que seja o momento, então, de dar esse chacoalhão e melhorar esse serviço, que é muito caro para o usuário aqui em Campinas, Thiago. Exatamente, é imprescindível essa melhora. É claro que com essas empresas que estão aí, isso não vai acontecer porque uma nova licitação está sendo realizada. Lembrando que Campinas não tem uma licitação nesse momento, né, Heitor? Para o ouvinte entender, a cidade está com contratos emergenciais. Uma licitação é feita, se eu não me engano, desde a gestão Hélio de Oliveira Santos, porque ela é bloqueada no Tribunal de Contas do Estado, aí as empresas entram na justiça, ou seja, há interesses para que essa licitação não seja feita. Sem licitação, não há mecanismos de punição, mecanismos de fiscalização, porque essas empresas acabam entrando na justiça. Não só as que operam, outras também entram na justiça para tentar impedir que a licitação seja feita. O que me chama a atenção é o Tribunal de Contas do Estado ou a Justiça ficar toda hora travando a licitação, porque parece que está atendendo a outros interesses do que não é da população de Campinas. Vamos ver se agora, depois do Tribunal de Contas, depois da Justiça ter travado essa licitação várias vezes, se ela vai em definitivo, porque é muito estranho mesmo, a licitação que se arrasta há anos, de uma cidade do tamanho de Campinas agindo com contratos provisórios, é uma coisa que chama bastante atenção. Então, assim, para que haja uma melhora no transporte público, é primeiro preciso que essa licitação saia. Vamos ver se ela vai sair até o fim do ano. E isso se nenhuma empresa entrar na justiça e tentar bloquear de novo a licitação do transporte público de Campinas. E aí sim a gente vai ter um parâmetro para que a gente possa cobrar e que a fiscalização seja feita. Porque hoje, talvez a maioria dos ouvintes não saiba, mas a gente não tem um contrato de licitação em Campinas que fale, olha, essas empresas vão atuar aqui durante 10 anos, 12 anos, tem que atingir tais parâmetros de qualidade. Isso não existe, se existe foi criado pela própria INDEC, mas não está no papel, não está numa licitação, é como a gente tem que ser, como o poder público tem que realizar nesses casos. E é o que eu estou falando, se eu não me engano, é desde a gestão Hélio de Oliveira Santos. São 10 da manhã, 32 minutos, o nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta vamos trazer também assuntos nacionais. Semana importante, mais uma para o Congresso Nacional. A reforma tributária deve ser votada nos próximos dias no Senado, em Brasília. E a gente vai entender um pouco mais dessa articulação de bastidores e também os pontos que mudam na realidade do brasileiro, que afeta diretamente no nosso bolso a reforma tributária. A gente vai trazer esses e outros destaques logo depois do intervalo. Continue com a gente na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. É notícia. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Imagina o alívio quando eu descobri que a solução para sair das dívidas estava na minha mão o tempo todo. Fui no app BB, vi que era fácil renegociar as dívidas, renegociei. Detalhe, em até 120 vezes, com até 15% de desconto nas taxas. Tudo bem rápido, prático e seguro. Agora, até sobra um pouquinho para guardar. Entra no app BB e sai das dívidas. Banco do Brasil. Para tudo o que você imaginar. Ofertas disponíveis até 31 de julho de 2023. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E o presidente Joe Biden disse em uma entrevista exclusiva que a Ucrânia ainda não está pronta para ingressar na OTAN, dizendo que a guerra da Rússia na Ucrânia precisa terminar antes que a aliança considere adicionar o país à organização. Embora a discussão sobre a adesão iminente da Ucrânia à OTAN seja prematura, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN continuarão a fornecer ao presidente Volodymyr Zelensky e suas forças a segurança e o armamento de que precisam para tentar acabar com a guerra com a Rússia. E nesta semana será anunciado o índice de preços ao consumidor aqui nos Estados Unidos sobre o mês de junho. Em maio, o IPC acabou subindo no ritmo anual mais lento desde março de 2021, um sinal bem-vindo de que os preços com certeza continuam diminuindo. A grande questão agora é se o Fed, o Banco Central Americano, irá fazer alguma mudança com relação à taxa atual de juros. E a Mercedes-Benz anunciou que seus motoristas de veículos elétricos poderão usar as estações de carregamento elétrico da Tesla já a partir do próximo ano e vai adotar totalmente o padrão de carregamento da empresa em 2025. Ela se junta, inclusive, a uma lista crescente de montadoras que fizeram acordos semelhantes com a Tesla. O acordo da Mercedes dá à Tesla mais um passo para se tornar amplamente adotado como padrão da indústria de veículos elétricos. Existem mais de 12 mil estações de carregamento rápido da Tesla, que os motoristas norte-americanos podem acessar a partir do próximo ano. A Mercedes também vai construir a sua própria rede de carregamento que estará acessível para uma ampla gama de proprietários de veículos elétricos. Ela planeja fabricar mais de 2 mil centros de carregamento na América do Norte, Europa e China até o final da década. A América do Norte terá 400 deles. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 37 minutos, estamos de volta com Manhã Bandeirantes. E olha, uma dica legal para amanhã de manhã, logo às 9 horas da manhã, quem estiver passando pelo centro de Campinas. O Lago do Rosário vai sediar um evento diferente. É a difusão do conhecimento, ciência, tecnologia e inovação. Uma das ações de comemoração do aniversário de 249 anos de Campinas. O objetivo é aproximar a população de projetos e iniciativas de instituições ligadas à ciência e tecnologia na cidade, também com a área de inovação. O evento é organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. Vice-presidente do Conselho Municipal de Ciência estará por lá, além de outras pessoas como a secretária da pasta, Adriana Flose, e também a expectativa de especialistas no assunto para tirar dúvida da população sobre esses projetos em andamento. É amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no Lago do Rosário, se estendendo até às 5 horas da tarde. 10 da manhã, 38 minutos, semana importante no Congresso. Agora o foco está no Senado com a reforma tributária nas mãos dos senadores para serem votados os textos, os itens e, eventualmente, as mudanças dentro dos próximos dias. Se o Senado votar alguma mudança na proposta já aprovada pela Câmara, o texto tem que voltar para outra casa
Isso vai acontecer, não vai acontecer? E qual a expectativa do governo depois de uma vitória expressiva com uma certa margem de folga na Câmara dos Deputados? Isso deve se repetir no Senado ou não? Quem está acompanhando os bastidores desta semana é a Carolina Vilela, repórter da Band, direto de Brasília. O agronegócio, um dos setores que tiveram demandas atendidas na Câmara, espera que não haja retrocesso no Senado. De não haver nenhum tipo de prejuízo ao que foi conquistado lá na Câmara dos Deputados e que possíveis ajustes de melhoria, seja para o agronegócio, seja para a sociedade brasileira, sejam promovidos no Senado Federal. O texto da nova reforma tributária vai começar a ser analisado no Senado depois do recesso parlamentar. O governo federal tem pressa e quer a votação até o fim de outubro, mas senadores acreditam que isso deva acontecer em novembro. Por se tratar de uma proposta que altera a Constituição, é necessário o apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores em 2 turnos de votação. O texto será discutido na Comissão de Assuntos Econômicos. Os mais cotados para a relatoria são Davi Alcolumbre, do União Brasil, e Eduardo Braga, do MDB. Senadores devem alterar principalmente pontos deixados fora da PEC. A proposta prevê a criação de 2 impostos sobre valor agregado, o chamado IVA dual. O CBS federal vai substituir PIS, COFINS e IPI, e o IBS, estadual e municipal, fica no lugar do ICMS e do ISS. O período de transição do Imposto Único começa em 2026 e vai até 2033. Depois disso, a alíquota deve ser de 25%. O projeto prevê ainda uma redução de 60% para setores como saúde, transporte, medicamentos, atividades jornalísticas, culturais e produtos agropecuários. Já no caso de itens da cesta básica, a alíquota será zerada. Os detalhes ainda serão definidos em lei complementar. A PEC inclui também uma trava para o aumento de carga tributária. Governadores do Nordeste prometem pressionar o Senado para incluir na PEC a divisão de recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional, que deve contar com pelo menos 40 bilhões. Já as regiões Sul e Sudeste tiveram uma reivindicação atendida: a composição do Conselho Federativo, que vai centralizar a arrecadação do IBS e distribuir recursos. 27 representantes dos governadores e 27 dos prefeitos vão definir as regras para a partilha nas votações. Além de maioria absoluta, vão ter que somar votos que representem pelo menos 60% da população brasileira. Agora, diferente na Câmara Federal, em que a discussão foi rápida, a votação foi dentro de um recesso para que isso tivesse um andamento rápido do trâmite legal, a intenção do Senado é votar a iniciativa no plenário até o final de setembro. E há uma expectativa, sim, de mudança pontual no texto, e aí ele vai ter que retomar para a Câmara dos Deputados. Mas então por que essa semana é importante? Porque hoje já há expectativa do Palácio do Planalto de uma reunião do presidente Lula com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, para que se discuta, ou pelo menos se inicie a discussão, de quem será o escolhido para a relatoria desse texto. E a escolha do relator da reforma tributária é visto como algo muito importante dentro do Senado e dentro do governo, para que os pontos mais complicados sejam bem dialogados dentro da casa. Se os deputados de oposição já se sentiram pressionados na Câmara dos Deputados, inclusive 20 deputados do PL estão sendo chamados de os comunistas do PL, porque votaram a favor da reforma da Previdência, mesmo com Jair Bolsonaro deixando primeiro nas entrelinhas, depois como um recado claro, que ele acredita que tudo que o governo do PT ofereça de proposta, a oposição bolsonarista deva dizer não. Agora a situação deve se repetir no Senado, porque já há sinalização de votos a favor da reforma da Previdência dos senadores Ciro Nogueira, de Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República no mandato de Bolsonaro, e de Sérgio Moro, que entre idas e vindas apoiou o Bolsonaro na campanha de reeleição em 2022. Teremos mais desgaste ou mais situação protocolar, na sua opinião, dentro do Senado após a aprovação com folga na Câmara dos Deputados, Thiago Prudente?
Olha, eu acho que tem problema aí para quem está na direita brasileira, porque assim, o Senado é um cenário um pouco diferente da Câmara. Lembrando que o Senado tem uma base do governo mais consolidada, então o governo não teria muita dificuldade em aprovar a reforma tributária no Senado Federal. Ela deve passar por algumas mudanças, deve retornar para a Câmara para aquela votação final em que acontece. Pelo menos essa expectativa que alguns pontos sejam alterados, pelo menos para alguns governadores no Senado. Deve demorar aí, você falou setembro, se for setembro mesmo, vai ser mais rápido do que na Câmara, porque na Câmara a reforma é discutida desde 2019, que é um projeto para Lei Rossi, que foi protocolado, e depois, esse ano, foram aí 5 meses de discussão, desde fevereiro, se eu não estou enganado, que começaram os grupos de discussão da reforma tributária. Então seria mais rápido do que na Câmara dos Deputados. Então, na avaliação geral, quem está com um problema mesmo é a direita brasileira, porque como o Bolsonaro tem se posicionado contra, os senadores que são de direita ou de extrema direita e que querem aprovar a reforma da Previdência, ficam numa saia justa e acabam sendo trucidados pelos próprios ali militantes da direita brasileira. É o que a gente viu nas redes sociais com o Tarcísio de Freitas no dia em que houve aquele constrangimento naquela reunião do PL de Bolsonaro interrompendo Tarcísio. Ele foi trucidado nas redes sociais ligadas ao bolsonarismo, e era muito claro, chamado de traidor, e isso era algo básico ali, dizendo que Tarcísio queria tomar o lugar de Bolsonaro, e por aí vai, tinha se aliado com os comunistas, e é aquela conversa de sempre. Então agora os senadores vão ter esse desafio, Heitor, algo que foi criado pelo próprio presidente Bolsonaro, que saiu como grande derrotado na Câmara dos Deputados, porque dentro do próprio PL, muitos deputados não seguiram essa orientação. Claro que são deputados que já estavam no PL há mais tempo, e que não tem ligação nenhuma com o bolsonarismo, que não dependem do bolsonarismo para se eleger, e agora no Senado ele deve ter esse confronto. Só que aí, que tem Sérgio Moro, foi eleito, claro, tem a questão da Lava Jato em Curitiba, tem, mas também um pouco desse bolsonarismo ajudou ele a ser eleito. No caso de Hamilton Mourão, que é senador pelo Rio Grande do Sul, ex-vice-presidente, foi eleito pelo bolsonarismo. Então, vamos ver como esses senadores vão se comportar. Eu acredito que aqueles mais próximos a Bolsonaro, como Damares, vão votar contra, porque são mais alinhados ali ao presidente. Mas vamos aguardar. Sem dúvida nenhuma, uma dor de cabeça a mais para a direita brasileira, que nesse momento em que Bolsonaro começa a aparecer, não sei se você concorda comigo, anda mais batendo cabeça do que fazendo uma oposição ao governo Lula. Eles têm dado mais trabalho para eles mesmos do que, basicamente, uma oposição que dê trabalho ao governo. Assim como na Câmara Federal alguns votos eram absolutamente previsíveis, que seriam contrários à reforma tributária, como por exemplo de Eduardo Bolsonaro, como da deputada Carla Zambelli, outros votos de pessoas realmente muito mais próximas a Bolsonaro, eles de fato vieram. No Senado, você não espera que Flávio Bolsonaro, que Damares Alves votem a favor da reforma da Previdência. Mas Hamilton Mourão, como ex-vice-presidente da República, já é um voto que chama um pouco mais atenção para mim, até do que do próprio Sérgio Moro, para ser bem honesto, e do Ciro Nogueira, que é um político mais experiente do que esses outros dois, que conhece melhor a máquina e como funciona o legislativo e seu trabalho, que precisa ter uma independência também das figuras políticas que almejam ou estão no poder executivo. Agora, Tarcísio de Freitas, nesse final de semana, ele baixou um pouco o tom e era de se esperar, e acho que é absolutamente normal que faça isso. Ontem foi realizado um desfile de 91 anos da Revolução Constitucionalista. Quando o feriado cai no domingo, a gente nem lembra muito da data, mas ontem foi dia 9 de julho. E o estado de São Paulo fez também essa cerimônia no Parque do Ibirapuera, na capital paulista, em que o Tarcísio de Freitas, governador do estado, acompanhou a solenidade que marca a luta dos paulistas pela redemocratização do país após o golpe de Estado de Getúlio Vargas em 1930. Mas o que chamou a atenção para ser pincelado foi a fala de Tarcísio de Freitas, afirmando que sempre será leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
e diz que não é possível concordar com tudo em referência a esses atritos. Acho que quando Tarcísio dá uma sinalização como essa, ele aponta que, olha, não estou roendo a corda com alguém que fez a campanha e que foi responsável por criar a vaga para Tarcísio hoje ser governador de São Paulo. Não foi Bolsonaro quem elegeu Tarcísio, foi o povo paulista, mas não tem como dizer que Bolsonaro não participou ativamente e foi peça fundamental para essa eleição. Então Tarcísio tenta dar o recado de que, olha, estou junto com o Bolsonaro, mas não significa que vou concordar com tudo, até porque agora Tarcísio tem a caneta na mão. Ele não é um candidato que precisa se alinhar às ideias de uma chapa majoritária. Ele é o governador de São Paulo que precisa defender os interesses da população do estado, Thiago. Eu acho que você vai no ponto correto, só que eu colocaria mais. Se não fosse Bolsonaro, Tarcísio não seria governador do estado. Isso tem que ficar muito claro, e eu acho que o Tarcísio sabe disso. Se não fosse o bolsonarismo, Tarcísio não teria alcançado nem 10% dos votos. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, e o Tarcísio sabe disso, e por isso que ele não rói essa corda com o Bolsonaro. Além do que, assim, pelas pessoas que estão no entorno de Tarcísio, eu já ouvi isso outras vezes, Tarcísio é alguém muito leal e alguém muito sensato, então ele não roeria essa corda, não trairia Bolsonaro, porque ele sabe que só foi eleito governador por causa de Bolsonaro. Isso tem que ficar muito claro, porque Tarcísio de Freitas não era ninguém no estado de São Paulo. Que contribuição que ele tinha feito pro estado de São Paulo antes de disputar essa eleição? Nenhuma. E aqui não há uma crítica ao governador, são apenas os fatos. E o próprio governador sabe disso. E por isso que ele toma essa postura. Ele colocou aí a água nessa fervura aí para diminuir a temperatura, sem dúvida nenhuma. Disseram também que Bolsonaro percebeu que errou naquela reunião do PL, até porque Bolsonaro pode ter o seu cacife eleitoral, mas quem é governador hoje é o Tarcísio de Freitas, ele que é o governador do maior estado do Brasil. Então, Heitor, o que acontece é que tá todo mundo na corda bamba. Ninguém quer que a corda rompa, mas tá todo mundo na corda bamba medindo aí as suas forças. É isso que tá acontecendo. E o detalhe é esse. Com Bolsonaro inelegível, há uma disputa sim de poder para saber quem vai ser o seu sucessor. E o que acontece hoje na direita, extrema-direita brasileira, é uma disputa de poder, e isso é inegável. Isso ficou claro na reforma da Previdência, reforma tributária, isso ficou muito claro na reforma tributária, e eu acho que atritos assim vão aparecer mais e mais daqui para frente, principalmente conforme a eleição se apresente. Então a gente tem que ver como é que essa extrema-direita e direita brasileira vão se articular, porque se acontecer o que aconteceu na reforma tributária, quem vai dar risada é o atual governo, porque enquanto eles administram as suas próprias crises, o governo vai passando projetos com a esquerda e com o centrão, que cada vez mais está no colo do presidente Lula. Não sei se você concorda com essa análise, mas o que eu vi foi isso. Tanto que os atritos entre Tarcísio e Bolsonaro dominaram grande parte do noticiário. Você reparou isso? Dominaram grande parte do noticiário, até mais do que a própria articulação do governo para aprovar a reforma tributária. E o governo, dessa forma, conseguiu uma grande quantidade de votos para aprovar tranquilamente na Câmara. Querendo ou não, o nome de Tarcísio vai ganhando força, embora ele diga que pretende que isso não seja pauta nesse momento, mas vai ganhando força para ser um candidato à presidência da República, e querendo ou não, esse atrito com o Bolsonaro acaba fazendo o noticiário girar em torno dele e das possíveis diferenças, inclusive, entre ambos, porque ter proximidade atrai parte do eleitorado, mas ter diferenças de pensamento atrai uma outra parte que pode ter votado em Lula porque não queria Bolsonaro nessa eleição. Então, acaba sendo também, mesmo que involuntariamente, não sei se para Tarcísio de Freitas, uma boa imagem, mesmo na divergência e mesmo muitas vezes não parecendo diretamente, porque a imagem dele ali com bolsonaristas, o criticando, falando alto, não deixando ele falar, claro que trazem um desgaste.
mas esse desgaste pode ter um outro lado também que para Tarcísio não é de todo ruim. São 10h53, deixa eu aproveitar aqui e agradecer a participação dos nossos ouvintes pelo 97102-1493. O Marcos Silva Bedin está participando com a gente, acompanhando sempre a nossa programação. Daqui a pouquinho vou ler a mensagem também do Adriano Vermelho de um assunto extremamente triste que marca essa segunda-feira, e tem a mensagem do nosso querido Teófilo Pereira, torcedor do Campinense, de Campina Grande, e ele escreve o seguinte: será que essa reforma tributária é boa ou é ruim para nós? Estamos tentando entender e trazendo reportagens sobre esse assunto. Daqui a pouco, meu caro amigo Tarcísio eu tava na cabeça. Meu caro amigo Teófilo e você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, a gente vai trazer na sequência uma reportagem falando sobre o impacto para a cesta básica do brasileiro com a aprovação da reforma tributária. E mais, destaques da região metropolitana de Campinas nas últimas horas. Uma ocorrência da Guarda Municipal descobre um ponto de tráfico. Chegando lá, no local, só tinha uma criança dentro da residência. Tem outros assuntos também de destaque que você confere comigo logo depois do intervalo. Continue com a gente na Rádio Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Já conhece o novo aplicativo da Rádio Bandeirantes? Baixe agora e ouça o nosso conteúdo em qualquer lugar. Jornalismo com credibilidade e isenção, transmissão dos jogos de Ponte Preta e Guarani e as principais informações da nossa região. Disponível na Google Play e na Play Store. Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 56 minutos. Estamos de volta com o Manhã Bandeirantes nesta segunda-feira, abrindo a semana com um dia frio, dia 10 de julho de 2023. Dia que marca também a volta da chuva na cidade de Campinas, pelo menos por enquanto uma garoa fina em alguns horários e em alguns bairros da cidade. Agora, o trabalho das últimas horas foi intenso no combate ao crime, no combate também a outras modalidades que a polícia está atenta e que precisam também de avanços na apuração. O Gustavo Gimenez está comigo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes e vai trazer primeiro uma história que chama atenção e que preocupa demais pela forma como tudo aconteceu. Uma ocorrência da Guarda Municipal. Suspeita de tráfico de drogas. Cão farejador, localização de um endereço, mas o mais assustador não é o fato de que dentro da droga foram encontradas realmente porções de drogas. É que estava na casa cheia de entorpecentes uma criança de 2 anos. E apenas ela, Gustavo Gimenez. Bom dia para você. É isso, Heitor. Muito bom dia a você, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, ao Thiago também. É uma criança de apenas 2 anos que foi encontrada sozinha em uma casa ali no Jardim Paranapanema, em Campinas. Por si só, né, uma criança sozinha na casa já não é um bom sinal, mas o local estava cheio de drogas. Essa informação, portanto, é da Guarda Municipal, que estava fazendo um patrulhamento ali pelo Jardim Paranapanema, quando percebeu que um casal
Estava ali na rua, só que viu a viatura e decidiu fazer o quê? Fugir, dar no pé. Inicialmente, o que aconteceu? Os policiais não conseguiram fazer a abordagem, mas aí, com a ajuda do cão farejador, eles conseguiram entrar ali no local, verificaram o espaço. Ele, então, o cachorro, a gente sabe muito bem, com aquele faro treinado, conseguiu identificar o odor, o cheiro da droga ali dentro. No local estava a criança e também 30 porções de drogas, além de R$10 mil. O que chama muito a atenção, Heitor, é que a droga, ela estava acessível à criança, estava ali no chão, numa sacola, como se fosse um objeto qualquer. Estou até usando a frase de um guarda municipal, né, que deu entrevista, ele chamou a atenção. Estava ali como se fosse um objeto peculiar da casa. Então, havia o risco, claro, dessa criança ter acesso ao entorpecente. Uma mulher apareceu ali no local, se identificando como mãe da criança e responsável pela casa. Ao se aproximar, ela disse que as drogas estavam no local, eram do marido dela, na verdade. Com a autorização dela também ali, na presença da mãe dela, que também compareceu ali no local, a GM vasculhou a casa, encontrou a substância que aparentava ser haxixe. Enquanto recolhiam esse material, o pai da criança chegou, se apresentando como dono das drogas. Então, a partir daí, então, todo mundo foi levado para a delegacia, né, para poder explicar o homem e as substâncias, então, para o 1º Distrito Policial, onde o caso foi apresentado ao delegado de plantão. Não se sabe exatamente o que aconteceu com esse homem, se ele ficou preso, né? Foi preso com uma certa quantidade de drogas, mas o mais importante é que, mesmo ele sendo preso pelo delegado de plantão, pode sair na audiência de custódia. Fato é que uma criança de 2 anos estava ali sozinha no imóvel e com drogas, né? Pior do que as drogas estarem na casa é estar acessível a essa criança, Heitor. A atualização da Guarda Municipal aponta que o casal ficou à disposição da Justiça, então, num primeiro momento há detenção, mas depois tem audiência de custódia. E muito provavelmente o marido deve ter assumido a droga toda como sendo dele, mas a criança ficou sob os cuidados de uma das avós. Então, isso também vai ser alvo da investigação do Conselho Tutelar para saber as condições em que essa criança ficava, os riscos na presença dos pais e normalmente é um familiar mais próximo quem acaba assumindo a guarda temporária até que essa apuração prossiga. Agora, se você pensa que essa é a única história inusitada, bizarra de Campinas das últimas horas, não é não. Um ônibus fretado foi furtado por criminosos neste final de semana. Agora, o local onde o furto aconteceu é o que chama mais atenção. Um pátio dentro da região do Ouro Verde. Como assim, Gustavo Gimenez? E de quem é esse ônibus? E como já se sabe que será feita a investigação daqui para frente? Heitor, era um ônibus fretado para transportar funcionários da prefeitura que são responsáveis pelo serviço de jardinagem da cidade. Esse veículo estava estacionado ali na AR, né? Agora a gente chama de Regional 12, mas antigamente a gente chamava de AR12. O que acontece? Estava ali no local, portanto, na garagem da Regional 12, quando por volta da 1h30 da madrugada, criminosos, então, entraram ali no local e conseguiram levar o veículo. Por sorte, ele foi localizado pela Guarda Municipal. Mas só para a gente entender, ele estava sem bateria e com vários danos ali na lataria, incluindo no para-choque, que ficou destruído. O ônibus foi abandonado pelos criminosos no Parque Dom Pedro, Jardim Parque Dom Pedro, em Campinas, a 1,5 km do local furtado. Até para o pessoal não confundir, né? A gente está falando do Ouro Verde, não é o Parque Dom Pedro, aquela região ali dos shoppings, é mesmo no Jardim, no Ouro Verde mesmo, onde fica esse Parque Dom Pedro, 1,5 km do local. O que se sabe, então, é que o veículo, então, foi localizado e agora a suspeita, né, para tentar entender como que consegue, porque o que se sabe, Heitor, é que esse não foi o primeiro furto ali no local. Com frequência, esses furtos estão acontecendo e deixa aí não só
o alerta para o prejuízo do furto, né, um prejuízo aí de 12 mil a 15 mil reais, de acordo com a própria empresa responsável, né, pelo veículo. Por que 12 mil a 15 mil? Porque a gente está falando também de danos que foram causados. O veículo vai ser reposto aí para que a prefeitura também não fique no prejuízo. Quem garante, né, que esse não é a primeira ação, que não é a primeira ação que aconteceu, são os próprios funcionários ali da prefeitura. Já seria o 4º final de semana consecutivo em que tentaram roubar ali ou furtar este local, esse espaço, que é um espaço público, né, para que se tenha o controle de determinada área. Para quem não entendeu ainda, né, como funciona a regional são várias áreas disponíveis aqui ao longo de Campinas para que fiquem concentrados os funcionários da limpeza urbana, parques e jardins, enfim, para fazer aquele trabalho de manutenção da cidade. É o trabalho, às vezes, de cortar uma coisa ali, outra coisa acolá, e principalmente tem também o meio de transporte, o maquinário que essas pessoas, que esses funcionários utilizam para prestar o serviço. Então, é algo parecido com o que tem em São Paulo com as subprefeituras. Exato. Aí a gente tem aqui as regionais. A gente falava de administração regional, por isso que eu citei a AR, né? Antigamente a gente conhecia por AR, AR1, 2, 3, enfim. E essa daí é a R12, que tem aquela centralização para prestar o serviço para a população, mas aí os criminosos não ligam para nada disso. Aliás, daqui a pouquinho não acontece, à 1 da tarde a gente vai mostrar imagens da movimentação, então, nessa regional, ao momento, então, em que os criminosos saem com esse ônibus, Heitor. Agora, Gustavo Gimenez, segunda-feira também começa com uma operação da Polícia Federal, hoje não em Campinas, mas ela passa também de alguma forma pela cidade. A Polícia Federal investiga financiadores do garimpo ilegal em Roraima. E o que é que a gente tem a ver com essa história, Gustavo? E o Kiko, né, Heitor? A Operação Frutos do Ouro. Por que a gente está falando disso neste momento aqui no Manhã Bandeirantes? Porque essa investigação parte de uma tentativa de criminosos saírem com ouro lá de Boa Vista, né, do aeroporto de Boa Vista, em Roraima, com destino ao aeroporto aqui da cidade de Campinas, ao aeroporto de Viracopos. Investigações, então, começaram quando essas pessoas tentavam embarcar com 5 quilos de ouro. Logo na sequência, então, o inquérito policial foi instaurado e identificou uma rede dedicada à exploração de ouro extraído da terra indígena Yanomami e também a lavagem de dinheiro. Portanto, hoje a Operação Frutos do Ouro sendo realizada a partir de uma investigação que começou em 2019 e que teria movimentado aproximadamente 80 milhões de reais. São mais de 30 policiais cumprindo aí 5 mandados de busca e apreensão, tanto em Boa Vista, Roraima, quanto na capital paulista. Não há mandados sendo cumpridos em Campinas, mas a gente pode imaginar que, de certa forma, o aeroporto fosse utilizado ou então havia a intenção de que ele fosse utilizado para ser uma rota dessa quantia ou dessa quantidade de ouro. Uma joalheria de São Paulo, com mais de 50 milhões movimentados, teria enviado valores ao suspeito de ser o responsável por esse ouro apreendido. Já um outro suspeito receberia salários, Heitor, que somam aproximadamente 5 mil reais, mas ele teria movimentado 15 milhões em movimentações financeiras. Claro que chama atenção, né? O salário é 5 mil, mas movimenta mais de 15 milhões. O grupo ainda teria utilizado uma outra empresa de comércio de frutos do mar, lá de Boa Vista, para movimentar parte do dinheiro que seria utilizado também na aquisição do ouro. É um processo muito complexo. Polícia Federal, então, investigando, juntando as arestas e tentando identificar os envolvidos nessa ação, Heitor. Gustavo Gimenez, que agora há pouco estava também na tela do Band News TV, falando sobre um dado preocupante no uso de linhas, e não estamos falando só de cerol. O resgate de animais no estado de São Paulo tem chamado a atenção das autoridades porque os ferimentos têm sido cada vez mais comuns, né, Gustavo? E essa é uma orientação que sempre cabe aos pais, mães que nos acompanham, da orientação com as crianças do risco da linha de pipa. Com cerol nem se fala, porque aí estamos falando de um crime. Mas mesmo a linha
para a brincadeira em si, pode também oferecer riscos a esses animais. Pode sim, Heitor, principalmente porque não é um material que se degrada rapidamente ali no meio ambiente, ele demora bastante. Então, para a gente entender, esse dado, na verdade, é um alerta por causa das férias escolares, das férias do mês de julho, a criançada vai brincar, né? Aproveita ali o vento para soltar a pipa. E o que acontece? Só neste primeiro semestre de 2023, o CETAS, que é o Centro de Triagem e Cuidado, né, a Animais Silvestres do Estado de São Paulo, é um órgão cuidado pelo próprio governo estadual. Ele atendeu 68 animais feridos com algum tipo de lesão causada por linha de cerol. Perdão, por linha de pipa. A gente está tão acostumado a achar que vem só do cerol, né, que a gente fala de fato linha de cerol. Então, por qualquer tipo de linha de pipa. Claro, o que eles falam? Falam assim, Heitor, que se a linha for chilena ou a linha de cerol, de fato a lesão pode ser ainda mais grave, mas por si só a linha pode causar ferimentos nesses animais. E aí, como que acontecem esses ferimentos? Não é na hora ali de empinar a pipa, de soltar a pipa. É quando a pipa acaba ficando presa em prédios, em postes, ficando presas também em casas e também nas árvores. Aí o animal, a ave principalmente, acaba se enroscando ali e se machucando em muitas das vezes lesões graves, lesões que inclusive os profissionais lá do CETAS, né, desse centro, eles são obrigados a reconstruir até mesmo ali aquele espaço das penas para que o animal consiga voltar ao habitat. Infelizmente não é sempre que acontece. São 68 atendimentos de 68 animais diferentes, como eu disse, pelo CETAS só nesse primeiro semestre, e são 23 espécies diferentes. E aí tem uma corujinha específica, também uma marreca específica, além de gavião. Gavião, inclusive, né? Que muitas das vezes, Heitor, a gente sabe que está acostumado não só no ambiente rural, mas também no ambiente urbano. E por causa disso também acaba sendo alvo com frequência. Animais, portanto, que são feridos, e a orientação é a que a gente fala para outras coisas, né? Como, por exemplo, cuidado com a energia elétrica. É soltar a pipa em um ambiente aberto. Às vezes você tem ali um campo de futebol ou não, ou um campo qualquer ali, uma praça aberta que você pode encontrar no seu bairro e fazer a soltura naquele espaço. Para quê? Para sua segurança da criança, para que não grude em uma fiação elétrica. A gente acompanhou, o Heitor certamente há de se lembrar de um caso muito triste aqui em Campinas, ali na região da Vila Padre Anchieta, que uma criança acabou, duas se eu não me engano, né? Acabaram ficando muito feridas, infelizmente, por causa dessa linha de cerol, dessa linha de pipa normal que se juntou num fio. E também longe de árvores. Então esse é o cuidado necessário para os animais e também para as pessoas, para as crianças, ainda mais nesse período de férias. Você empinava muita pipa, Gustavo Gimenez? Nada, nunca na vida. Deixa eu fazer um teste com o Thiago Prudente para ver se ele empinava a pipa. Você já alguma vez dibicou alguma pipa na sua vida, Thiago Prudente? Nossa, eu não escutava isso há muito tempo. Eu não era um frequentador de espaço para soltar pipa, até porque eu tinha um primo meu que soltava bastante, mas eu não soltava muito, mas soltava. Mas não sou um especialista na área. O termo nem é dibicar, é desbicar. Sabe o que é desbicar? Não, conta dibicar pra gente. É quando a pipa tá no ar e aí você faz um movimento que ela desce e puxa para cortar a pipa do coleguinha. Isso é o dibicar pipa. E aí você puxa e traz e acaba cortando a pipa, normalmente na linha com cerol, algo que não é recomendado, mas que infelizmente ainda acontece e que faz parte de uma cultura que precisa ser revista, porque a diversão da pipa não pode ser mais importante do que a segurança. Uma vez voltando de Campinas para Jundiaí, rapidamente essa história, estava ali rodovia Anhanguera, uma linha chilena, que é aquela mais grossa, já preparada para o corte, enroscou de algum jovem que estava empinando pipa na Anhanguera, enroscou no retrovisor do meu carro e parecia faca cortando manteiga. Porque eu estava ali a 80, 90 por hora, faixa da direita, e começava a cortar e dava para ouvir o barulho do corte do retrovisor. Tive que parar assustado no acostamento, cortar metade já da linha que estava enroscada dentro da parte de plástico do retrovisor, e se eu continuo viagem, o retrovisor ficava pelo caminho, mas assim, não ia demorar mais 1 minuto e meio para levar embora. É assustador. Eu já vi guarda municipal demonstrando como que funciona a linha chilena, que é ainda mais cortante que a do cerol, e você fica impressionado como que é capaz uma linha daquela
fazer tamanho estrago. Mas, de fato, né, a gente imagina numa pessoa como os motociclistas, né? A gente nem entrou nisso ainda, nem entrou nessa situação de evitar soltar perto de estradas, de vias, enfim, mas também os motociclistas acabam sofrendo demais com isso, Heitor. Agradecendo também ao ouvinte Luiz Roberto Siqueira, compartilhando com a gente aqui um relato triste de um motociclista que acabou tendo que fazer uma cirurgia com corte no rosto justamente pelo atendimento. Imagem extremamente forte, mas que faz parte da vida real. E por isso há recomendação para que as antenas sejam colocadas nas motos e mantidas. Tem muito motociclista que para nessas blitz da Indec, coloca uma antena que é de graça e depois chega em casa e tira porque fica feio. Aí não é questão de estética, aí é questão de segurança. Muito obrigado aqui ao Luiz Roberto Siqueira compartilhando a informação e trazendo também o alerta. Perigo da linha chilena. Quando não tira a vida, faz muito estrago. Gustavo Gimenez, 13h, tem Acontece na tela da Band. Todos são convidados e convidadas a acompanhar um giro de informação na hora do almoço com o nosso querido Gustavo, que volta amanhã também aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia e bom jornal para você. É isso, Heitor. Ótimo dia a todos. Até daqui a pouquinho, então, à 13h no Acontece. 11h, 14 minutos. Um último intervalo antes do nosso bate-papo terminar aqui no nosso Manhã Bandeirantes. E na volta, estou prometendo uma reportagem que eu vou trazer já na sequência da reforma tributária, como é que ela mexe no dia a dia. A Roberta Scherer preparou um assunto especial, um material especial que fala sobre a cesta básica. Itens que devem ter alíquota zero daqui para frente. Isso movimenta o que de vez na economia? A gente vai saber e trazer outros pontos também do noticiário nacional e local na sequência aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes é prestação de serviço. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Aqui, as dívidas estavam sem controle nenhum. Caos. Aí resolvi entrar no App BB. Lá eu consegui renegociar tudo com até 120 meses pra pagar e com até 15% de desconto nas taxas. Baita negócio! Rápido, fácil e 100% digital. Agora tá tudo sob controle. Entra no App BB e sai das dívidas. Banco do Brasil, para tudo o que você imaginar. Ofertas disponíveis até 31 de julho de 2023. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 11h, 16 minutos. Manhã Bandeirantes de volta, trazendo agora uma informação para quem está procurando oportunidade no mercado de trabalho. O CEPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, inicia esta semana com 317 vagas de emprego disponíveis no painel desta segunda-feira. Entre os destaques estão 100 vagas para operador de telemarketing em uma empresa localizada no bairro São Bernardo. Essa vaga é para moradores de Campinas, Sumaré, Hortolândia, Valinhos e Paulínia. O requisito para se candidatar é ter ensino médio completo com salário de R$ 1.324. Também há 60 vagas de vendedor de porta em porta. Uma das empresas da área de telecomunicações ofereceu 30 vagas num cargo que exige ensino médio com salário de R$ 1.495 e mais R$ 500 de ajuda de custo. Tem também vagas na construção civil. Uma empresa está contratando 10 pedreiros que morem em Campinas. Os candidatos devem ter carteira nacional de habilitação, categoria B, para dirigir carro de passeio,
carteira tem que estar válida, ensino fundamental completo e o salário de R$ 2.405. Se você conhece alguém interessado em uma dessas vagas, se você está procurando oportunidade de trabalho, você pode entrar na página CEPAT, e aí é com C mudo, CPAT, cepat.campinas.sp.gov.br. Vou repetir, CEPAT, cepat.campinas.sp.gov.br. 11 da manhã, 18 minutos. Deixa eu agradecer aqui as mensagens que vão chegando, são várias as recomendações de assuntos, sugestões de pauta, críticas, elogios e para pincelar um destaque aqui agora, o Celso Santos, ouvinte que nos acompanha do Jardim Carlos Lourenço, escreve: gostaria de sugerir uma pauta, medicamentos genéricos. E na visão dele seria algo muito interessante para a gente entrevistar especialista, esclarecer dúvidas sobre esse assunto. Ele diz que na casa dele se gasta muito com medicação de uso contínuo, tentando observar rigorosamente ao receitado pelo médico, mas quando você vai à farmácia, há uma certa pressão do balconista para você trocar pelo genérico. Isso eu acho que todo mundo já passou alguma vez na vida mesmo. Alguns medicamentos são até 70% mais barato. E aí ele fica na dúvida, segue a orientação do médico ou embarca na sugestão da farmácia. Será que podemos confiar em qualquer genérico? Interessante sugestão passada para a nossa equipe de produção, Celso Santos. Até como gancho da pesquisa que o Procon fez, que a gente também divulgou na semana passada, da diferença gritante entre medicamentos genéricos e os regulares e também genérico para genérico. Muito obrigado pela sugestão que a gente vai, claro, passar para a nossa produção com carinho. E daqui a pouco também outras mensagens pelo 97102-1493. A Roberta Scherer preparou uma reportagem para a gente voltar a falar da reforma da Previdência, mas agora não da reforma da Previdência, da reforma tributária. Também caí na pegadinha, viu, Tiago? Da reforma tributária, mas não pelo ponto de vista político, pelo ponto de vista da nossa vida, do nosso bolso, das nossas contas. A cesta básica deve ter um impacto com alíquota zero. Mas o que é essa alíquota zero e o que entra de fato na lista de produtos sem impostos? Roberta Scherer conta um pouco mais pra gente. A nova reforma tributária prevê a criação de uma cesta básica nacional com alíquota zero, ou seja, nenhum imposto. Os alimentos incluídos ainda não foram definidos, mas já há muita expectativa. Porque tá caro, né, mulher? Tá muito caro. Tá difícil para o consumo. A Associação Brasileira de Supermercados sugeriu uma lista que está sendo analisada pelo Ministério da Fazenda e inclui alimentos como pão francês, café, arroz e feijão. E também itens de higiene como sabonete e creme dental e limpeza, como detergente e sabão em pó. São 38 itens que incluem até absorvente íntimo e fralda descartável, que não fazem parte da atual cesta básica. Além disso, a reforma já garante que ovos, frutas e verduras terão alíquota zero e outros alimentos terão impostos reduzidos em até 60%. Quase todos os preços terão capacidade de ser reduzidos, porque quando você fala em alíquota zero, hoje qualquer produto alimentício tem carga tributária e muitas vezes não é pequena. O risco é, eventualmente, você reduz a arrecadação sobre alimentos, o que acaba tendo que ser compensado pelo aumento da alíquota padrão para outros produtos. Essa reportagem da Roberta Scherer. Agora, Tiago Prudente, não falta talvez um pouco para a comunicação do governo esclarecer de maneira mais simples o que realmente é a reforma tributária? Não estou dizendo que o texto é simples, não estou dizendo que isso precise também ser colocado de forma íntegra nesse economês e nem simplificado de uma maneira que subtraia pontos importantes que ficam ali, às vezes, nas entrelinhas. Mas não falta esclarecer um pouco mais por parte da comunicação do governo federal o que realmente vai impactar na vida do brasileiro, para aí sim o deputado, o senador, entender o que a base de votos dele está pensando sobre o projeto e não apenas a base política a quem ele tem que receber também uma orientação, Tiago? Olha,
Eu acho que o nosso sistema é tão complicado que até para fazer essa explicação é complexa. Mas, de certo modo, falta aí uma comunicação de como essa reforma tributária vai afetar a vida das pessoas e das empresas. Nesse momento que a gente sabe que o projeto apresenta é uma simplificação, não é uma redução de carga tributária, não vai haver uma diminuição de impostos, mas nesse momento uma simplificação de como esses impostos são cobrados e uma distribuição mais igualitária entre esses impostos da origem, de onde eles são fabricados e também onde eles são vendidos. Pelo menos é isso que se propõe com essa reforma tributária, uma simplificação. Quando a gente fala, por exemplo, do IVA, há algo moderno. A França usa isso há pelo menos 70 anos, então não é algo tão moderno assim para a gente ter uma ideia. Então acho que tem a ver mais com essa simplificação, mas acho que você tem razão. Falta uma comunicação de como a reforma tributária vai afetar a vida das pessoas. Sem dúvida nenhuma, uma simplificação traz um procedimento mais rápido, vai trazer aí também uma arrecadação mais transparente, tanto para as empresas, tanto para os consumidores, mas a princípio não há uma redução de carga tributária. Por isso que os especialistas acreditam que a reforma vai fazer efeito ao longo do tempo. Com essa simplificação, com essa transparência, os efeitos vão ser sentidos principalmente na ponta para o consumidor. Mas é algo complexo que vem desse sistema nosso que é muito complicado de entender e agora com essa simplificação ele pretende trazer transparência, é um dos principais pontos, mas falta essa comunicação sim de como ela vai afetar a vida de cada brasileiro e das empresas em si. O que tem se desenhado é uma simplificação, né? Não vai precisar mais daquele setor todo para fazer pagamento de imposto, como muitas empresas têm hoje. Eu acredito que em determinado momento o presidente Lula vai usar a sua linguagem de lulês, que sempre foi muito marcante, de falar com o povo de uma maneira simples, explicando o que é a essência dessa reforma tributária. Acho que esse momento ainda não chegou, porque agora o Lula tem que negociar com deputados e senadores. Então a língua é diferente. Quando a reforma tributária fizer parte também de uma propaganda política, de uma defesa de governo, aí acho que a explicação vem de forma mais simples. Mas eu sempre acho que a comunicação ela tem que ser universal, simplificar o máximo possível para que toda a população entenda em detalhes o que está sendo discutido, o que está sendo votado. É o que a gente tenta fazer diariamente aqui com as reportagens, entrevistas com especialistas e análise, porque cá entre nós, né, Tiago Prudente, nós também não somos especialistas na área econômica, mas nós estamos estudando para tentar entender. Tem muita coisa na reforma tributária que eu, particularmente, ainda estou batendo a cabeça para entender se é bom ou se é ruim. Olha, eu já li o texto umas 3 vezes, mas eu tenho uma dificuldade porque o nosso sistema tributário atual é tão complexo que eu não consigo fazer a comparação para ver se é melhor ou se é pior, para a gente ver a complexidade. Eu fiquei imaginando, falei, gente, como é que você recolhe imposto nesse país? Porque cada hora tem um imposto diferente na cidade, no estado, e é um negócio muito complicado mesmo. Então, de certo modo, assim, vendo de uma maneira como um todo, a simplificação é positiva. A gente tem que tomar cuidado porque a gente conhece nossos políticos, né? Sempre vem um jabuti ali, jabuti não sobe árvore, alguém coloca ele lá, por isso que chama jabuti nesses projetos. A gente tem que aguardar aí e para ver. Mas eu ouvi uma explicação básica, assim, claro, uma explicação de padaria, que é como se fosse você vai na padaria e aí a pessoa, você vai fazendo seus pedidos, você pede um pão de queijo, pede um pingado, pede um pão na chapa. E a pessoa, ao invés de ter uma comanda única, ela vai anotando várias comandinhas, sabe? E vai te entregando de papel. Vai entregando várias comandinhas. Aí chega lá na hora de pagar, você entrega aquelas várias comandinhas, aí a pessoa tem que ficar somando e ficando perguntando para você, você tem certeza que essa comandinha aqui é sua? Esse é o nosso atual sistema tributário. O novo sistema tributário é aquela comanda digital que é uma só, que o cara já passa, já fala, ó, isso aqui é que você está devendo, isso aqui que você tem que pagar. Eu sei que é uma explicação meio chula, mas é mais ou menos isso que a reforma propõe. Não, mas é boa analogia do Tiago Prudente. E olha, daqui a pouquinho tem o noticiário esportivo com o Carlos Henrique, mas hoje
Claro que ele vai repercutir, junto com todo o time de Carlos Batista, as vitórias de Ponte Preta e Guarani nessa rodada, mas infelizmente uma segunda-feira marcada pela tristeza no futebol. Foi confirmada a morte da jovem Gabriela Anelli, de 23 anos, torcedora do Palmeiras, atingida por estilhaços de vidro no pescoço, enquanto estava na fila do Allianz Parque, esperando para entrar no jogo contra o Flamengo. Ainda há muita investigação do que está acontecendo, mas a princípio há um torcedor do Flamengo preso que teria iniciado essa confusão, reconhecido como um infiltrado no meio da torcida do Palmeiras, e ela, que nada tinha a ver, não estava na briga, só estava querendo entrar no estádio de futebol, acabou sendo atingida por essa garrafa, ficou internada nos últimos dias na Santa Casa de São Paulo e não resistiu aos ferimentos. Sobre esse assunto, o Adriano Vermelho escreve, e com essa mensagem a gente encerra essa edição. Mais uma morte inaceitável, mais uma vez somos testemunhas de uma vítima inocente que perde sua vida pelo esporte bretão. Aposto que as decisões a serem tomadas após essa bestialidade vão girar sempre em torno de atitudes paliativas e ineficientes. Não poder beber no local, não poder vender garrafa de vidro, camiseta de time rival e por assim vai. Isso é um ataque superficial a esse problema. A responsabilização tem que ser pesada e através de uma lei forte, sem brechas. E é curioso que nenhum dos poucos divertimentos de massa recebe real interesse em evoluir. Deveria haver uma profissionalização desse tipo no esporte, com dinheiro para isso que há. E agora falta essa vontade, na opinião do Adriano Vermelho, a quem agradecemos a mensagem, agradecemos também a sua participação e continue com a Rádio Bandeirantes, porque vem aí Carlos Henrique no comando do Nossa Área. Tiago Prudente, um grande abraço para você e até amanhã. Um abraço, Heitor, aos ouvintes, até amanhã e boa semana para nós. 10 da manhã, na terça-feira, tem mais uma edição do Manhã Bandeirantes. Um grande abraço e até lá. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Liga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá,
meus amigos, estamos chegando para mais uma semana de trabalho. Começa aqui mais um Nossa Área, juntos até meio-dia, para falar muito do esporte de Campinas. Final de semana muito bom para Campinas no futebol. 2 jogos, 2 vitórias e a partir de agora, com o timaço de Carlos Batista, vamos falar muito da vitória do Guarani e também da vitória da Ponte. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com Lucas Pessoa, também com o Capucci aqui na mesa de som. Vamos seguindo, meus amigos. Com gols de Derek e Bruno Mendes, Guarani vence o Londrina por 2-1 no Brinco e volta a se aproximar do G4. Apesar do susto, Meia Regis já está bem e em processo de recuperação. Humberto Louser inicia hoje a preparação para o duelo contra o Criciúma, marcado para quinta-feira fora de casa. Com um jogador a menos desde os 4 minutos, Ponte Preta vence o Avaí fora de casa e conquista a 3ª vitória consecutiva da Série B. Capitão Fábio Sanches é expulso pela 2ª vez na competição e desfalca a Ponte na próxima rodada. Por conta da expulsão contra o Sport, o zagueiro pode pegar até 12 jogos de suspensão. Pela Copa Paulista, a Macaca é derrotada pelo Oeste em casa e segue sem somar pontos na competição. Pela 12ª rodada da Série D de dado, Inter de Limeira vence a Ferroviária no Limeirão e volta ao G4 do Grupo 7. 15 de Piracicaba conquista a vitória diante do Craque fora de casa e segue vivo com chances de se classificar para a segunda fase. Ainda com o treinador interino, Botafogo vence o Grêmio fora de casa e abre 10 pontos de diferença para o rival Flamengo, que ocupa a 2ª posição. O novo treinador da equipe carioca, Bruno Lage, deve chegar ao Rio ainda nesta semana. Max Verstappen vence o Grande Prêmio da Inglaterra e divide pódio, com Norris e Hamilton. O holandês conquista a 8ª vitória na temporada e segue na liderança isolada da Fórmula 1. Bandeirantes. Estou aguardando a sua mensagem aqui. Mensagem de texto. 97102-1493. Mande a sua mensagem, participe do programa aqui do Nossa Área. 97102-1493. Mensagem de texto. Só mandar que daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa Área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br.
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a grande vitória do Botafogo sobre o Grêmio neste domingo no estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre. Botafogo venceu por 2-0 e atuou com Lucas Perry, de Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta e Hugo, depois Marçal, Marlon Freitas, Tietê, depois Breno e Eduardo, depois Danilo Barbosa, Júnior Santos, depois Matias Segovia, Luiz Henrique, Tiquinho Soares, depois Carlos Alberto, a equipe do interino, Cláudio Caçapa. O Grêmio de Renato Gaúcho com Gabriel no gol, Bruno Vini, Bruno Alves e Kahneman, depois Vina, João Pedro, Carbadio, depois Cuiabano, Vila Sante, Reinaldo, Bitello e depois Natan, Cristaldo, depois Ferreira, Luiz Soares, depois André. Os gols do jogo, Eduardo aos 29 minutos do segundo tempo e Carlos Alberto ampliando o placar aos 42. Arbitragem do paulista Flávio Rodrigues de Souza. Jogo realizado na Arena do Grêmio. Vitória do líder Botafogo, 2 para o Botafogo, 0 para o Grêmio em mais uma rodada do Brasileirão. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, eu antes de começar a ler as mensagens aqui, eu quero trazer uma notícia muito triste para o futebol.